Você já se perguntou quanto vale uma criança? Eu descobri meu preço aos 10 anos. 2 galinhas caipiras de pescoço pelado. Nem eram das mais bonitas. Hoje, com mais de 70 janeiros nas costas, ainda sinto o gosto amargo dessa descoberta na boca. Algumas feridas cicatrizam, mas nunca desaparecem por completo. Me chamo Teresa. Nasci em 1952, num lugarejo chamado Águas Claras, interior de Minas Gerais, onde o tempo parecia correr mais devagar que o riachinho que cortava as terras da minha família. Ou melhor, da família da minha tia Juraci, porque família mesmo eu não tinha mais. Quando fecho os olhos agora, ainda consigo ouvir o barulho daquele Chevrolet preto parando na frente da casa de pau a pique, o cheiro da terra molhada depois da chuva, o rangido das dobradiças do portão de madeira, as galinhas ciscando no terreiro, sem saber que 2 delas se tornariam minha moeda de troca naquela tarde ensolarada de janeiro. Olha para frente, menina. Não tem nada para você olhar para trás. Essas foram as palavras da minha tia enquanto me empurrava para dentro daquele carro reluzente, com minhas poucas roupas embrulhadas num pano de prato velho. Eu não chorei. Aprendi cedo que lágrimas não comovem quem já decidiu que você não importa. O homem se chamava Arlindo Mendonça. Doutor Arlindo, como todos na região o chamavam, mesmo sem ter certeza se ele tinha algum diploma. Dono de cafezais, gado e terras que se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. Naquela época, um homem como ele era quase um deus para gente simples como nós. Vai ter vida de princesa, menina. Minha senhora não tem filhos. Vai gostar de ter uma garotinha prendada para fazer companhia. Ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos, enquanto o motorista guardava minha trouxa no porta-malas, como quem acomoda um saco de batatas. Eu não era boba. Mesmo com 10 anos, já tinha visto o suficiente da vida para desconfiar de promessas bonitas. Mas o que pode fazer uma menina sem mãe, sem pai, sem ninguém para chamar de seu? Quando você não tem escolhas, qualquer caminho parece ser o único. O carro avançou pela estrada de terra vermelha, levantando poeira que tingia tudo de um tom alaranjado. Pela janela traseira, vi minha tia recebendo algo embrulhado num jornal. Dinheiro, eu soube depois, enquanto as 2 galinhas cacarejavam no terreiro, alheias ao papel que acabavam de desempenhar na minha vida. Algumas pessoas perguntam por que guardo essa história por tantos anos. Por que não deixei essa dor para trás, junto com o século passado? Talvez porque certas experiências não são como roupas velhas que você pode simplesmente descartar. Elas se tornam parte de quem você é, como os anéis no tronco de uma árvore. Ou talvez porque, ao contar essa história, estou dizendo para aquela menina assustada dentro do carro: você vai sobreviver, vai se tornar mais forte do que jamais imaginou. Um dia, suas mãos enrugadas vão acariciar os cabelos de seus netos e seu coração, tantas vezes quebrado, vai se encher de um amor que aquela mulher nunca poderia ter tirado de você. Quando o carro começou a subir as serras de Minas, deixando para trás tudo o que eu conhecia, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era medo, nem raiva, nem tristeza. Era uma espécie de vazio, como se eu estivesse flutuando fora do meu próprio corpo, observando aquela cena acontecer com outra pessoa. O Dr. Arlindo falava sobre sua fazenda, sobre como eu teria roupas novas, como aprenderia coisas de gente fina. Eu apenas assentia, hipnotizada pelo movimento das árvores passando pela janela. Dentro de mim, algo dizia que as promessas dele eram como nuvens de verão, bonitas de longe, mas sem substância quando você tenta tocá-las. Eu estava certa. Quando as porteiras da fazenda Bom Retiro se abriram para nos receber, não foi para a casa grande que me levaram. O carro não parou na entrada majestosa com colunas brancas que eu havia visto de longe. Contornamos a propriedade até os fundos, onde um conjunto de casinhas de tijolo aparente abrigava os trabalhadores. A dona Carmela vai te explicar tudo, disse o doutor, já sem o sorriso afável que exibira para minha tia. E vê se aprende rápido. Não gosto de gastar meu tempo ensinando o que já devia saber. Foi naquele momento, parada na poeira, com minha trouxa miserável nas mãos, que entendi o que significava ser trocada por 2 galinhas. Não era apenas um negócio injusto, era uma declaração sobre meu valor no mundo. E aquela revelação,
dolorosa como ferro em brasa, marcou minha alma de um jeito que nem 70 anos conseguiram apagar completamente. Mas esta não é uma história sobre dor. É uma história sobre como transformei essa dor em força. Sobre como uma menina que valia menos que 2 aves de terreiro construiu uma vida que ninguém pode medir em valores tão pequenos. A casa onde nasci ficava na beira de um córrego que transbordava na época das chuvas. Era uma construção simples, de barro e madeira, com telhado de sapê que precisava ser refeito a cada 3 anos. O chão de terra batida era varrido todos os dias pela minha mãe, Dona Sebastiana, mulher de mãos calejadas e sorriso fácil, mesmo quando a vida insistia em mostrar seus dentes afiados. Meu pai, Joaquim, trabalhava na roça dos outros, acordava antes do sol e voltava quando as estrelas já estavam no céu. Homem de poucas palavras e muito suor, carregava nos ombros o peso de alimentar 5 bocas com o pouco que ganhava. Eu era a caçula, a raspa do tacho, como ele dizia enquanto me colocava no colo nos raros momentos de descanso. Nossa vida não era fácil, mas era nossa. Nos domingos íamos todos à igrejinha da vila. Mamãe usava seu único vestido bom, azul com flores brancas, já desbotado nas bordas. Papai calçava os sapatos guardados numa caixa durante a semana inteira. Meus 3 irmãos mais velhos, Antônio, José e Maria, reclamavam das roupas engomadas, mas obedeciam ao olhar severo de nossa mãe. Tínhamos o necessário, comida na mesa, mesmo que fosse apenas angu com couve, teto sobre nossas cabeças e o carinho que transformava nossa pobreza em algo suportável. À noite, sob a luz de lamparina, mamãe contava histórias de assombração e de santos, enquanto suas mãos habilidosas remendavam roupas ou teciam esteiras de palha que vendia na feira. Então veio a febre. Começou com meu pai numa tarde de outubro. Pensamos que fosse cansaço, o corpo cobrando as horas excessivas na colheita de café. Mas logo, o suor frio e os tremores mostraram que era algo pior. O médico só vinha à vila 1 vez por mês e faltavam 2 semanas para sua visita. Quando chegou, já era tarde demais. A doença foi impiedosa, como se tivesse pressa. Levou meu pai em poucos dias. Depois, como uma fogueira descontrolada, saltou para meus irmãos Antônio e José. Mamãe se recusava a deixar o lado deles, mesmo quando o curandeiro do povoado advertiu que a enfermidade estava no ar. Se for a vontade de Deus me levar junto, que assim seja, ela dizia, trocando as compressas de água com ervas que pouco efeito tinham contra aquela febre devastadora. Maria e eu fomos poupadas naquele primeiro momento, mas não mamãe. Uma manhã, acordei e a encontrei deitada ao lado dos meus irmãos, sua testa quente como brasa e os olhos vidrados, delirando sobre anjos e procissões. Teresa, ela chamou num momento de lucidez, segurando minha mão com uma força que não combinava com seu corpo frágil. Cuida da Maria. Vocês precisam ficar juntas. Eu tinha apenas 7 anos quando prometi o que não poderia cumprir. Naquela mesma noite, mamãe fechou os olhos pela última vez. Um sorriso sereno no rosto, como se estivesse apenas dormindo após um dia de trabalho. Os vizinhos ajudaram no enterro. 4 caixões simples, descendo para a terra do pequeno cemitério local. O padre rezou uma missa coletiva, mencionar do que os chamara tão cedo, mistérios da providência divina. Foi sua explicação para 2 crianças que olhavam sem entender por que Deus precisava tanto de sua família. Foi tia Juraci quem veio nos buscar. Irmã mais velha de mamãe, vivia no outro lado do município com o marido, tio Zeca, e suas 3 filhas. Chegou de carroça, o rosto fechado como o céu antes de tempestade, e começou a separar o que valia a pena levar entre nossos poucos pertences. 2 bocas a mais para alimentar. Ela resmungou enquanto dobrava o vestido azul de mamãe e o colocava numa trouxa. O Zeca vai ficar uma fera. Minha irmã Maria tinha 12 anos e já sabia trabalhar como gente grande. Logo se tornou útil na casa da tia, ajudando na cozinha, na roça e nos cuidados com as primas menores. Eu, por outro lado, era pequena demais para serviços pesados e grande demais para não dar trabalho. Essa aí só serve para comer, tia Juraci comentava com as comadres que vinham visitar. Nem para espantar galinha do quintal tem serventia. Por 3 anos,
Vivi como sombra naquela casa. Dormia num canto da cozinha, em cima de uma esteira velha. Comia depois que todos já tinham se servido, geralmente os restos que sobravam na panela. Usava as roupas descartadas por minhas primas, sempre grandes demais e cheias de remendos. Maria tentava me proteger, dando-me porções extras de comida escondida ou defendendo-me quando tia Juraci levantava a mão para me bater por alguma travessura imaginária. Mas até isso teve fim quando minha irmã completou 15 anos. Um fazendeiro das redondezas, homem de 40 e tantos anos, ofereceu à tia 2 sacos de farinha e um porco gordo pelo serviço de Maria em sua casa. Tio Zeca, que bebia cada vez mais depois que as colheitas começaram a fracassar, aceitou o negócio sem pestanejar. Pelo menos vai ter uma boca a menos para alimentar, disse, enquanto contava as moedas que recebera como adiantamento. Maria partiu numa manhã chuvosa, prometendo voltar para me buscar assim que pudesse. Seu olhar era uma mistura de medo e determinação quando me abraçou pela última vez. Seja forte, Teresa. Um dia a gente vai ter nossa casa de novo. Ela nunca voltou. Soube, anos depois, que morreu no parto do primeiro filho, sem médico ou parteira para ajudá-la. O fazendeiro nem permitiu que a notícia chegasse até nós. Foi uma vizinha da fazenda, com pena daquela menina mulher enterrada como indigente, quem mandou o recado. Assim, aos 10 anos, eu havia perdido toda a minha família. Restava apenas a indiferença da tia Juraci, o desprezo do tio Zeca e o incômodo das primas que me viam como intrusa. Foi nesse contexto de completo desamparo que me transformei em mercadoria no valor de 2 galinhas caipiras. A Fazenda Bom Retiro era um mundo à parte, um pequeno reinado onde Dr. Arlindo reinava absoluto. A sede da propriedade, uma construção imponente de estilo colonial, ficava no alto da colina, olhando para os cafezais que se estendiam como um tapete verde ondulado. Mas esse não era o meu lugar. Meu destino era a fileira de casinhas de tijolo nos fundos da propriedade, onde os trabalhadores viviam. Dona Carmela, a governanta, era uma mulher alta e magra, de cabelos grisalhos sempre presos num coque tão apertado que parecia esticar sua pele. Seus olhos, pequenos e atentos, pareciam capazes de enxergar através das paredes. Nada escapava àquele olhar. Nenhuma poeira sobre os móveis, nenhuma hesitação de quem estivesse sob suas ordens. Então você é a nova menina, disse, examinando-me de cima a baixo, como quem avalia uma peça de fruta no mercado. Não parece ter muita carne nos ossos, mas vamos ver se aprende rápido. Meu quarto, se é que posso chamar assim, era um cubículo nos fundos da cozinha da casa grande, sem janelas, apenas uma fresta sob a porta por onde entrava um fio de luz, uma esteira no chão, um prego na parede para pendurar minhas 2 mudas de roupa e um penico de esmalte branco. Era todo o meu universo. Acorda às 4, acende o fogão, prepara o café dos empregados, ajuda a cozinheira com o desjejum da família, depois lava a louça. Dona Carmela enumerava minhas tarefas enquanto caminhávamos pela cozinha reluzente. À tarde, ajuda na lavagem de roupa, na limpeza dos quartos e no que mais for preciso. Aos domingos, só trabalha meio período até depois do almoço. Engoli em seco, tentando absorver tudo. Eram mais tarefas do que eu jamais tivera na casa da minha tia, onde já me achavam um estorvo. E quando vou para a escola? Perguntei, lembrando da promessa do Dr. Arlindo. O tapa veio rápido, ardendo em minha bochecha com a força de quem está acostumada a disciplinar. Primeira lição: não se fala a menos que lhe perguntem algo. Segunda lição: aqui não é lugar para perguntas, é lugar para trabalho. Entendeu? Assenti com a cabeça, os olhos ardendo com lágrimas que me recusava as poedes a derramar. Ali, naquele exato momento, enterrei as últimas migalhas de esperança que havia trazido comigo naquela viagem. Nos primeiros dias, meus dedos sangravam de tanto esfregar panelas e assoalhos. Minhas pernas tremiam de cansaço depois de subir e descer escadas incontáveis vezes. Meu estômago roncava de fome, pois só podíamos comer depois que toda a família e visitantes tivessem sido servidos, muitas vezes sobrando apenas restos. Aprendi rapidamente as regras não escritas. Nunca olhar nos olhos dos patrões, tornar-me invisível quando visitas chegavam, mover-me em silêncio pelos corredores
como se fosse um fantasma. Responder sempre, sim senhora e sim senhor, mesmo quando era evidente que me pediam o impossível. Conheci Dona Eugênia, esposa do Dr. Arlindo, uma semana depois de minha chegada. Era uma mulher bonita, de pele muito branca e mãos que nunca haviam tocado água de serviço. Usava vestidos elegantes mesmo para ficar em casa e tinha o hábito de bater com um lenço perfumado no nariz sempre que passava por algum empregado, como se nosso odor de trabalho a ofendesse. "É essa a menina?" perguntou a Dona Carmela parada à porta da cozinha, observando-me lavar uma pilha interminável de panelas. "Sim, senhora. Aqui o doutor trouxe da roça." Murmurou, franzindo o nariz delicado. "Não parece muito esperta. Veja como esfrega essa panela há 10 minutos no mesmo lugar. Vai aprender, senhora. Ou vai apanhar até aprender." Dona Eugênia assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta, e saiu sem dirigir uma única palavra a mim, como se eu fosse apenas mais um objeto da cozinha. À noite, deitada na esteira dura, eu abraçava a boneca de pano sem um olho, último presente de minha mãe, e sussurrava para ela as histórias que mamãe me contava. Era a minha forma de manter viva a memória, de lembrar que houve um tempo em que fui amada, quando tinha um nome e não era apenas a menina ou você aí. Havia outras crianças na fazenda, filhos dos trabalhadores dos cafezais. Nos raros momentos de folga, eu os observava brincar de longe, sem coragem de me aproximar. Alguns frequentavam a escolinha rural que funcionava numa sala improvisada perto da capela da fazenda. Eu os invejava silenciosamente, vendo-os carregando seus cadernos e lápis. Um dia, durante um domingo de folga, reuni coragem e perguntei à Dona Carmela sobre a promessa de escola. "Escola?" Ela riu, um som seco como galho quebrando. "Vai aprender o que precisa aqui mesmo. Ler receitas, contar trocos, calcular quanto sabão usar na roupa. Para que mais serviria a educação para alguém que nem certidão de nascimento tem direito?" Foi naquele momento que compreendi plenamente minha situação. Eu não era uma criança aos olhos daquelas pessoas. Era uma propriedade adquirida pelo valor de 2 galinhas, sem mais direitos que os animais do terreiro. A diferença era que, dos animais, esperava-se apenas que crescessem. De mim, exigia-se trabalho. O tempo passava, as estações se sucediam, e eu crescia como erva daninha, resistente, mas sem cuidados. À medida que meu corpo mudava, novos medos surgiram. Eu via como alguns homens da fazenda olhavam para as moças como cochichavam quando o Dr. Arlindo visitava os alojamentos das empregadas mais jovens à noite. Percebi então que minha verdadeira luta não havia nem começado. Subparte 1. Descrição do evento transformador. 990 palavras. Fiz 12 anos na Fazenda Bom Retiro sem comemorações, sem parabéns, sem um único reconhecimento de que aquele dia era diferente dos outros. Apenas Zefa, a cozinheira velha que às vezes me protegia de Dona Carmela, escondeu um pedaço de rapadura no meu canto da cozinha com um bilhete mal traçado. "Deus te proteja, menina." Aquele seria um dia como qualquer outro, eu pensava, enquanto carregava baldes d'água do poço para a cozinha antes mesmo do galo cantar. O céu ainda estava escuro, pontilhado de estrelas que iam se apagando conforme a madrugada cedia espaço para a manhã. O sereno molhava meus pés descalços e o vestido simples de algodão, já curto demais para meu corpo que crescia apesar da pouca comida. Foi quando ouvi os gritos vindos da casa grande. "Ladrão! Pega ladrão!" A voz estridente de Dona Eugênia cortava o silêncio da madrugada como um chicote no ar. "Arlindo, acorda! Tem alguém na sala!" Larguei os baldes onde estavam e corri em direção à varanda dos fundos, mais por instinto que por coragem. Da porta da cozinha, vi o movimento de sombras na sala de visitas através das janelas de vidro. Ouvi o barulho de algo quebrando. Porcelana, talvez um dos muitos enfeites caros que a patroa colecionava. "Chama os capangas! Chama a polícia!" Dona Eugênia continuava gritando agora de seu quarto sem ousar descer. Vi quando 2 homens saíram correndo pela porta da frente, carregando algo em sacos. Ouvi o tropel de cavalos se aproximando. Os vigias noturnos da fazenda, alertados pelos gritos.
Dr. Arlindo apareceu na varanda de camisola e espingarda em punho, mas os invasores já tinham sumido na escuridão da estrada. Foi então que ouvi um gemido baixo, quase inaudível, vindo da sala. Sem pensar, empurrei a porta da cozinha e entrei na casa grande, algo que jamais ousaria fazer sem ser chamada. Na penumbra da sala de visitas, entre cacos de cristal e gavetas reviradas, vi um vulto no chão. Um dos ladrões. Pensei a princípio, talvez ferido na fuga apressada. Mas quando me aproximei, o coração gelou no peito. Era Juvenal, o filho de 17 anos do Dr. Arlindo, que estudava em colégio interno na capital e estava em casa para as férias de julho. Estava caído de lado, uma poça escura se formando sob seu corpo. "Socorro!" gritei, ajoelhando-me ao lado dele. "Tem gente ferida aqui!" Toquei seu rosto. Estava frio, mas ele respirava. Na escuridão, não conseguia ver bem o ferimento. Apenas sentia o líquido quente e viscoso em minhas mãos quando tentei levantá-lo. Em segundos, a sala se encheu de gente. Dr. Arlindo deixou cair a espingarda quando viu o filho estirado no chão. Dona Eugênia desceu as escadas aos prantos, seu corpo frágil sacudindo em soluços desesperados. "Meu filho, meu menino!" ela gritava, atirando-se sobre o corpo do rapaz. "Foi esfaqueado", disse um dos capangas que examinou o ferimento à luz de um lampião. "Pegou perto do coração. Tá perdendo muito sangue. O doutor da cidade não chega a tempo", murmurou alguém. Foi quando tomei a atitude que mudaria para sempre meu destino naquela fazenda. Corri para a cozinha e voltei com um punhado de folhas de arruda, alecrim e erva cidreira que Zefa mantinha penduradas em molhos no teto. "Deixem-me ajudar", falei, com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma. Minha mãe era benzedeira. Me ensinou a estancar sangue. Os olhares de espanto se voltaram para mim. A menina invisível que de repente ousava falar. E mais ainda, oferecia ajuda. "Tirem essa moleca daqui!" gritou Dona Eugênia, histérica. Mas Dr. Arlindo, talvez pela primeira vez olhando diretamente para mim, fez um gesto de silêncio. "Deixem a menina tentar. Não temos nada a perder." Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme quando comecei a recitar as palavras que tantas vezes ouvira minha mãe murmurar sobre ferimentos nas roças. Amassei as ervas entre os dedos, misturando-as com um pouco de cachaça que pedi que trouxessem, e apliquei diretamente sobre o corte profundo no peito de Juvenal. "Sangue, tenha teu limite, como todas as águas tiveram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", sussurrei, pressionando o ferimento com força. Onde São Pedro passou com nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue estancou e a dor acabou. Para surpresa de todos, e confesso que também para a minha, o sangramento começou a diminuir. Continuei pressionando o bés do ferimento, trocando as ervas quando ficavam encharcadas, murmurando as rezas que mamãe me ensinara, sem que eu jamais imaginasse que um dia as usaria. Foram as horas mais longas da minha vida, ajoelhada ao lado daquele rapaz que mal conhecia, sentindo o olhar de todos sobre mim, carregando nos ombros frágeis a responsabilidade por uma vida. Quando o médico finalmente chegou, horas depois, Juvenal ainda respirava. "Impressionante", disse o médico após examinar o ferimento. "A faca passou a um dedo do coração. Se não tivesse estancado o sangue, ele não estaria vivo." Dr. Arlindo colocou a mão em meu ombro. O primeiro toque não violento que recebi naquela casa em 2 anos. "Como você sabia fazer isso, menina?" perguntou, a voz embargada pela emoção e cansaço. "Minha mãe me ensinou, senhor. Ela curava gente na nossa vila." Naquele momento, algo mudou no olhar do fazendeiro. Não era gratidão. Homens como ele não agradecem a pessoas como eu. Era reconhecimento, como se, pela primeira vez, ele enxergasse que havia um ser humano dentro daquela menina maltrapilha que comprara por 2 galinhas. Quando Juvenal foi levado para o quarto, já medicado e fora de perigo, eu continuava ali, exausta, minhas mãos e meu vestido manchados de sangue. Não percebi imediatamente, mas aquela noite havia reescrito meu destino. Eu não seria mais apenas a menina da cozinha. Havia demonstrado um valor que nem eu mesma sabia possuir. E isso era algo que nunca poderia ser medido em galinhas. Naquela manhã, depois de passar a noite toda cuidando de Juvenal, fui mandada para meu canto na cozinha sem qualquer palavra de agradecimento.
Meu corpo doía de cansaço. Minhas pernas tremiam sob o peso de uma vigília que parecia não ter fim. Mesmo assim, Dona Carmela esperava que eu cumprisse minhas tarefas habituais, como se nada tivesse acontecido. Vai trocar esse vestido imundo de sangue e volta para ajudar com o café, ordenou, o rosto contraído numa expressão que não consegui decifrar. Não era a habitual carranca de desprezo, mas algo diferente, como se não soubesse exatamente como me tratar agora. Obedeci em silêncio, mas algo dentro de mim havia mudado. Era como se uma pequena chama tivesse sido acesa, uma luz tênue que não existia antes. Durante toda a manhã, enquanto lavava louça e descascava legumes, meus pensamentos voltavam para aquele momento na sala, para a sensação de ter sido útil, de ter feito algo que ninguém mais ali poderia fazer. Por volta do meio-dia, aconteceu algo sem precedentes. Fui chamada à casa grande, não para limpar ou servir, mas para ver o rapaz que havia ajudado a salvar. A senhora quer falar com você, disse Dona Carmela, ainda com aquela expressão estranha no rosto. Se comporte e não abra a boca, a menos que lhe perguntem algo. Sequei as mãos trêmulas no avental. Tentei ajeitar meus cabelos rebeldes e segui em direção à escada principal, um território proibido para empregados como eu, que normalmente só usavam a escada dos fundos. Cada degrau parecia me levar para um mundo desconhecido, onde eu não sabia as regras ou o que esperar. O quarto de Juvenal ficava no final do corredor, com janelas que davam para os cafezais. Era um cômodo espaçoso, com móveis de madeira escura e uma cama grande onde o rapaz repousava, pálido mas consciente. Dona Eugênia estava sentada ao seu lado, segurando sua mão como se temesse que ele pudesse desaparecer a qualquer momento. Aproxime-se, disse ela, sem o habitual desdém na voz. Havia algo mais ali. Não gratidão, certamente, mas talvez uma espécie de respeito relutante. Dei 3 passos hesitantes e parei, mantendo a cabeça baixa como havia aprendido. Meu filho quer agradecer pelo que fez, continuou ela, as palavras parecendo arrancar um pedaço de seu orgulho a cada sílaba. Juvenal sorriu fracamente, um gesto que iluminou seu rosto jovem apesar da palidez. A senhora da cozinha, disse ele, a voz pouco mais que um sussurro. Dizem que você salvou minha vida. Só fiz o que minha mãe me ensinou, senhor, respondi, a voz quase sumindo de nervosismo. Como se chama? A pergunta me pegou desprevenida. Em 2 anos naquela fazenda, ninguém da família havia se interessado pelo meu nome. Eu era simplesmente a menina, ou a ajudante da cozinha, ou, nos dias ruins, aquela moleca insolente. Teresa, senhor. Teresa Maria de Jesus. Obrigado, Teresa Maria de Jesus, ele disse, cada palavra claramente custando um esforço. Parece que lhe devo minha vida. Uma sensação estranha percorreu meu corpo. Um calor que começou no peito e se espalhou até a ponta dos dedos. Era reconhecimento. Era o som do meu nome sendo pronunciado com respeito. Era a compreensão súbita de que eu existia para além das tarefas que executava. Pode se retirar agora, disse Dona Eugênia, quebrando o momento. O menino precisa descansar. Fiz uma pequena reverência e me virei para sair. Foi quando ouvi a voz de Dr. Arlindo, que estava parado à porta do quarto, observando a cena em silêncio. A partir de amanhã, você vai ajudar a cuidar do meu filho, anunciou ele, com aquela autoridade inquestionável de quem está acostumado a dar ordens. Dona Carmela vai reorganizar suas tarefas. E quando ele melhorar, quero que ensine a ele essas rezas e conhecimentos de ervas. Pode ser útil para quando assumir as fazendas. Saí daquele quarto caminhando sobre nuvens, mal sentindo o chão sob meus pés. No corredor, longe dos olhares da família, deixei escapar algumas lágrimas, não de tristeza como tantas que já havia derramado naquela casa, mas de uma emoção que não sabia nomear. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse encontrado um propósito maior que simplesmente sobreviver mais um dia. De volta à cozinha, notei os olhares curiosos dos outros empregados. Tinham ouvido sobre o que acontecera na noite anterior e agora me observavam como se eu fosse uma pessoa diferente. Já não era mais a menina invisível que ninguém notava. De alguma forma, eu havia me tornado alguém. O que a patroa queria? Perguntou Zefa,
aproximando-se enquanto eu voltava ao trabalho de descascar batatas. O rapaz vai precisar de cuidados, respondi, ainda atordoada com a mudança repentina na minha situação. Vou ajudar a cuidar dele. Zefa olhou para mim com uma mistura de espanto e preocupação. Em seus olhos cansados, vi um aviso silencioso que não compreendi completamente naquele momento. Tenha cuidado, menina, murmurou ela, olhando ao redor para certificar-se de que ninguém nos ouvia. As bênçãos nesta casa costumam vir com um preço alto. Naquela noite, deitada na minha esteira, não consegui dormir. Minha mente fervilhava de possibilidades. Talvez agora eu pudesse ganhar um quarto melhor. Talvez pudesse aprender a ler e escrever como sempre sonhei. Talvez, apenas talvez, pudesse construir uma vida diferente da que me fora destinada quando minha tia me trocou por 2 galinhas. O medo ainda estava lá, enraizado em cada célula do meu corpo depois de anos de maus tratos. Mas agora havia algo mais: esperança. Uma semente pequena e frágil, mas que começava a brotar no terreno árido da minha existência. Eu não sabia então que a esperança pode ser o mais perigoso dos sentimentos quando nasce em corações como o meu, corações que nunca aprenderam a se proteger das decepções. Nas semanas seguintes, minha vida na fazenda Bom Retiro transformou-se completamente. Fui transferida da cozinha para a casa grande, instalada num quartinho ao lado do quarto de Juvenal, para estar sempre à disposição. Ganhei 2 mudas de roupa novas, simples, mas sem remendos ou manchas, e um par de sapatos que, embora usados, eram os primeiros que possuía desde que chegara àquele lugar. Dona Carmela, que antes determinava meus dias com ordens ríspidas e punições frequentes, agora mantinha distância, como se temesse interferir em algo que não compreendia completamente. Os outros empregados me tratavam de forma diferente, alguns com respeito recém-descoberto, outros com inveja mal disfarçada. Tá se achando agora, é? Virou enfermeira de luxo? Provocou Marcolina, uma das criadas mais antigas, quando me viu descendo a cozinha para buscar um chá para Juvenal. Cuidado para não esquecer quem você é de verdade. Eu fingia não ouvir tais comentários, mas cada palavra se infiltrava em mim como goteira em telhado velho. Quem eu era, afinal? A menina trocada por 2 galinhas? A criada da cozinha? Ou essa nova pessoa que de repente tinha valor aos olhos dos patrões? Minha rotina agora consistia em trocar os curativos de Juvenal, preparar chás e cataplasmas de ervas e ajudá-lo a se mover quando a dor permitia. No início, ele dormia a maior parte do tempo, efeito dos medicamentos deixados pelo médico, que vinha uma vez por semana para acompanhar sua recuperação. Mas conforme os dias passavam e suas forças retornavam, Juvenal começou a conversar comigo. No começo, eram perguntas simples sobre o remédio ou pedidos de ajuda para se ajeitar na cama. Depois, tornaram-se conversas reais, algo que eu nunca tinha experimentado com alguém da casa grande. Onde aprendeu sobre essas ervas? Perguntou certa tarde, enquanto eu trocava as folhas de confrei e arnica que ajudavam a cicatrizar seu ferimento. Com minha mãe, senhor. Ela cuidava de todo mundo lá na vila onde nasci. E sua mãe, onde está agora? A pergunta fez meu coração apertar. Era a primeira vez em anos que alguém se interessava pela minha história. Morreu de febre, senhor. Ela e meu pai e meus 2 irmãos. Só sobramos eu e minha irmã mais velha, que foi trabalhar em outra fazenda. E como você veio parar aqui? Hesitei. Como explicar que fui entregue como mercadoria por minha própria tia? Como dizer a esse rapaz, filho do homem que me comprou, que meu valor naquela transação foi inferior ao de 2 aves de terreiro? Minha tia não podia me criar. Seu pai ofereceu trabalho na fazenda. Não era mentira, apenas uma versão suavizada da verdade crua. Uma tarde, quando ajudava Juvenal a dar seus primeiros passos pelo quarto, após semanas de convalescença, ele fez uma pergunta que mudaria mais uma vez o curso da minha vida. Você sabe ler, Teresa? Balancei a cabeça negativamente, sentindo o rosto queimar de vergonha. Gostaria de aprender? Meu coração acelerou tanto que pensei que ele poderia ouvir. Aprender a ler era um sonho tão distante que eu mal ousava alimentá-lo. Sim, senhor, mais que tudo. Então vou te ensinar, decidiu ele, com a simplicidade de quem não compreende o peso daquela oferta. Quando estiver mais forte,
teremos aulas todas as tardes. Será meu agradecimento por ter salvado minha vida. Naquela noite, chorei em meu travesseiro. Não lágrimas de tristeza, mas de uma alegria tão intensa que doía. O destino, que sempre fora tão cruel comigo, de repente parecia oferecer uma oportunidade que jamais imaginei possível. Contudo, as mudanças positivas em minha vida não vieram sem consequências inesperadas. A principal delas era a atitude de Dona Eugênia. Se antes ela mal notava minha existência, agora seu olhar me seguia pela casa com uma desconfiança que me gelava a espinha. Uma manhã, enquanto arrumava o quarto de Juvenal durante seu passeio pela varanda apoiado pelo pai, ela entrou sem aviso. "O que pensa que está fazendo com meu filho?" Perguntou diretamente, sem rodeios. "Senhora?" Respondi confusa. "Não se faça de inocente. Acha que não vejo como ele olha para você? Como sorri quando você entra no quarto?" Meu sangue gelou nas veias. O que ela estava insinuando era algo que jamais havia passado pela minha cabeça. "Senhora, eu só estou cuidando dele como o patrão mandou", respondi a voz trêmula. "Escute bem, moleca." Ela se aproximou, o perfume francês quase me sufocando. "Você salvou a vida dele e por isso ainda está nesta casa. Mas não se iluda. Você é e sempre será uma criada. Uma ninguém que minha família comprou por algumas moedas. Juvenal vai para a Europa ano que vem completar os estudos, vai se casar com uma moça de boa família e vai esquecer que você existe." Cada palavra era como uma agulha que perfurava a frágil bolha de esperança que eu vinha cultivando nas últimas semanas. "E se me der motivos para desconfiar de suas intenções", continuou ela, "juro que vai desejar nunca ter posto os pés nesta fazenda." Quando ela saiu, deixando para trás apenas o eco de sua ameaça e o aroma pesado de seu perfume, senti minhas pernas fraquejarem. Sentei-me na beirada da cama de Juvenal, tentando controlar o tremor que tomava conta do meu corpo. Eu não tinha feito nada de errado. Não tinha alimentado sonhos impossíveis, nem imaginado futuros que não me pertenciam. Estive apenas grata pela chance de ser tratada como ser humano, pela oportunidade de aprender, pela primeira vez em que alguém me via como mais do que apenas um par de mãos para o trabalho. Mas as palavras de Dona Eugênia me lembraram cruelmente da realidade. Eu era propriedade, não pessoa. Um investimento que rendera um retorno inesperado quando salvei seu filho. Mas ainda assim, apenas um objeto com um preço. 2 galinhas. Naquela noite, contemplando o teto do meu quartinho, compreendi que o evento que transformara minha vida naquela fazenda trazia consigo não apenas novas possibilidades, mas também novos perigos. A pequena luz de esperança que começara a brilhar agora vacilava sob o peso das verdades cruéis que Dona Eugênia despejara sobre mim. Ainda assim, decidi que não permitiria que essa luz se apagasse completamente. Se aprender a ler fosse possível, eu agarraria essa chance com todas as minhas forças. Porque naquele momento, entendi que conhecimento poderia ser a única coisa que ninguém jamais poderia tirar de mim. As aulas de leitura começaram numa tarde de setembro, quando Juvenal já conseguia sentar-se à escrivaninha por períodos mais longos. O médico havia autorizado atividades leves, desde que não exigissem esforço físico. Ensinar alguém a ler é um bom exercício para a mente, dissera o doutor, sem imaginar o impacto que essas palavras teriam na minha vida. Juvenal era um professor paciente, algo que me surpreendeu. Meninos ricos costumam ser impacientes, mimados, pelo menos era o que eu pensava, baseada no pouco que conhecia. Mas ele parecia genuinamente interessado em me ensinar, dedicando 1 hora todos os dias, entre o almoço e o chá da tarde, quando sua mãe costumava descansar e seu pai cuidava dos negócios no escritório. A, E, I, O, U, repetia eu, traçando as letras com um lápis surrado em folhas de papel que sobravam dos cadernos de Juvenal. Minhas mãos calejadas, acostumadas a esfregar chão e torcer roupas, tremiam ao segurar o lápis delicado. Não aperte tanto, ele orientava, ajustando meus dedos ao redor do instrumento. Deixe o lápis fazer o trabalho. Era estranho estar tão perto de um homem, ainda que fosse pouco mais que um menino, sem estar limpando algo ou servindo comida. O cheiro de seu sabonete fino, tão diferente do sabão grosseiro que usávamos na área de serviço, me distraía.
Seu jeito de falar, com palavras que eu nunca tinha ouvido antes, me fascinava e intimidava ao mesmo tempo. No início, nossos encontros eram tensos. Eu me sentava na ponta da cadeira, como se estivesse pronta para fugir ao menor sinal de desaprovação. Ele tentava me colocar à vontade, mas anos de condicionamento não desaparecem em alguns dias. O primeiro verdadeiro obstáculo não foi o aprendizado em si, mas esconder que estava aprendendo. Dona Eugênia não podia saber das aulas. Isso ficou claro desde o início. Juvenal compreendia, talvez melhor do que eu, que sua mãe veria aquilo como uma transgressão imperdoável. Se alguém perguntar, diga que está me ajudando a organizar meus livros de medicina, instruiu ele, ou que estou ditando cartas para meus amigos da faculdade. Assim desenvolvi uma técnica para esconder meu novo conhecimento. Guardava os papéis com minhas tentativas de escrita dentro do colchão. Praticava letras desenhando-as com o dedo na poeira da janela, quando ninguém estava olhando. À noite, sozinha em meu quartinho, movia os lábios silenciosamente, recitando as vogais e consoantes que havia aprendido durante o dia. Cerca de 1 mês depois do início das aulas, tive meu primeiro grande teste. Dona Carmela me encontrou saindo do quarto de Juvenal com um livro na mão, um dicionário que ele havia me emprestado para praticar à noite. "O que é isso?" perguntou ela, os olhos estreitos como os de uma raposa que avista uma galinha desprotegida. "O senhor Juvenal pediu para eu limpar a poeira dos livros dele, senhora", respondi, o coração batendo tão forte que temi que ela pudesse ouvi-lo. "Estou levando um por um." Ela estendeu a mão, exigindo ver o volume. Entreguei-o, tentando parecer desinteressada, como se aquilo fosse apenas mais um objeto para limpar. Ela folheou algumas páginas, talvez procurando alguma evidência, alguma nota ou marca que provasse minhas verdadeiras intenções. "Desde quando limpeza de livros é sua função?" perguntou, devolvendo o dicionário com evidente desconfiança. "Desde que o doutor mandou que eu cuidasse de tudo que o senhor Juvenal precisasse, senhora", respondi. E dessa vez consegui manter a voz firme. Ela não disse mais nada, mas percebi que a partir daquele dia, seus olhos me seguiam com mais frequência, como se eu fosse um problema esperando para acontecer. O progresso com a leitura foi lento, dolorosamente lento. Minha mente, nunca treinada para o estudo formal, lutava para fazer as conexões que pareciam tão óbvias para Juvenal. As letras dançavam diante dos meus olhos, recusando-se a formar palavras. Muitas vezes terminava nossas sessões com uma dor de cabeça latejante e lágrimas de frustração contidas. "Por que é tão difícil?" perguntei um dia, depois de falhar repetidamente em ler uma frase simples. "Porque você começou tarde", respondeu ele, sem julgamento. "A maioria das pessoas aprende quando criança, mas isso não significa que você não possa aprender agora. Apenas levará mais tempo e esforço. E se eu nunca conseguir?" "Vai conseguir", ele afirmou, com uma convicção que eu não compartilhava. "Você é a pessoa mais determinada que já conheci, Teresa. Salvou minha vida quando todos pensaram que eu morreria. Ler algumas palavras é moleza perto disso." Sua confiança em mim era algo novo e desconcertante. Ninguém nunca havia acreditado nas minhas capacidades antes. Para minha tia, eu era um fardo. Para Dona Carmela, uma serviçal inadequada. Para Dona Eugênia, uma ameaça. Mas para Juvenal, eu era alguém com potencial. Esse voto de confiança era um peso e um presente ao mesmo tempo. Nos dias em que eu queria desistir, quando as letras pareciam inimigos invencíveis, lembrava-me de seu olhar sincero e voltava a tentar. Houve também desafios físicos. Embora meu quartinho ao lado do quarto de Juvenal fosse luxuoso comparado ao canto da cozinha, onde dormia antes, ainda era uma acomodação de serviçal. O colchão fino sobre uma base de tábuas fazia meus ossos doerem toda manhã. As tarefas domésticas, embora reduzidas, ainda ocupavam boa parte do meu dia. Minhas mãos, ásperas de tanto trabalho, formavam calos novos pelo uso do lápis. O maior desafio, porém, era interno. Anos de desvalorização haviam me ensinado a não sonhar, a não querer mais do que o mínimo para sobreviver. Agora, a possibilidade de aprender a ler, um privilégio que nunca imaginei ter, despertava em mim ambições adormecidas. E se eu pudesse aprender mais? E se pudesse ler livros inteiros,
como os que enchiam as estantes da biblioteca da Casa Grande. E se houvesse um mundo além da Fazenda Bom Retiro, um lugar onde meninas trocadas por galinhas pudessem se tornar pessoas de verdade? Esses pensamentos eram perigosos. Eram sementes de esperança plantadas em solo fértil demais, crescendo tão rápido que ameaçavam romper os muros cuidadosamente construídos ao redor do meu coração. Uma noite, quando todos dormiam, abri o dicionário escondido sob meu colchão e, à luz fraca de um toco de vela, tracei com o dedo a palavra liberdade. Não conseguia lê-la ainda, mas Juvenal havia me mostrado como ela se escrevia. 6 letras que continham um mundo de possibilidades que eu mal ousava imaginar. Naquela noite, adormeci com o dicionário abraçado ao peito, como se pudesse absorver o conhecimento por osmose durante o sono. E talvez, de certa forma, estivesse fazendo exatamente isso, permitindo que a ideia de uma vida diferente se infiltrasse lentamente em meu ser, preparando-me para os desafios ainda maiores que viriam pela frente. Dezembro chegou com suas chuvas abundantes que transformavam os caminhos da fazenda em riachos de lama vermelha. O Natal se aproximava e com ele veio uma agitação incomum na Casa Grande. Parentes distantes confirmariam presença, presentes seriam trocados, banquetes seriam preparados. Para a família Mendonça, era tempo de celebração. Para os empregados, de trabalho redobrado. Àquela altura, meus progressos com a leitura já me permitiam reconhecer palavras simples e formar frases curtas. Ainda tropeçava nas sílabas mais complexas, e minha escrita era trêmula como passos de criança. Mas cada pequeno avanço me enchia de um orgulho silencioso que aquecia minha alma nas noites frias. Você está indo muito bem, Juvenal me encorajava durante nossas lições. Em breve poderá ler um livro inteiro sozinha. Seu ferimento estava quase completamente cicatrizado. Logo voltaria para a capital, retomaria seus estudos de medicina e nossas aulas chegariam ao fim. Essa perspectiva me angustiava mais do que eu ousava admitir. Foi nesse contexto que cometi meu primeiro grande erro, impulsionada pelo desejo de provar meu valor antes que meu tempo com Juvenal acabasse. Dona Eugênia havia encomendado cartões de Natal personalizados para enviar aos parentes e amigos influentes. Caixas e mais caixas chegaram da capital, contendo centenas de cartões que precisavam ser assinados e endereçados. Como estava ocupada com os preparativos para a festa, delegou a tarefa para uma de suas sobrinhas, que passaria a temporada de festas na fazenda. Numa tarde, enquanto arrumava o quarto de hóspedes, encontrei a jovem Clarice, uma menina de 15 anos com cachos dourados e sardas pelo nariz, frustrada diante de uma pilha de envelopes. É um absurdo! São mais de 200 cartões para endereçar até amanhã, reclamava ela para si mesma. Vou perder o passeio a cavalo com meus primos. Hesitei por um momento, dividida entre o instinto de me manter invisível e o desejo recém-descoberto de ser útil de maneiras que iam além da simples servidão. Finalmente, reuni coragem. Se a senhorita permitir, posso ajudar? Ofereci, mantendo os olhos baixos como havia aprendido. Clarice me olhou com surpresa, como se só então notasse minha presença no quarto. Você? E o que poderia fazer? Perguntou sem crueldade, apenas genuína confusão. Posso endereçar alguns envelopes, respondi, o coração martelando no peito diante da minha própria ousadia. Sei escrever um pouco. O espanto em seu rosto foi imediato. Uma empregada que sabe escrever? Isso é novidade. Não revelei quem estava me ensinando. Em vez disso, murmurei algo vago sobre ter aprendido um pouco com os filhos dos trabalhadores que frequentavam a escola rural. Após um momento de hesitação, Clarice deu de ombros. Bem, não tenho nada a perder. Vamos ver o que pode fazer. Sentei-me timidamente à mesa e peguei um envelope. Minhas mãos tremiam tanto que quase derramei o tinteiro. Com o máximo de cuidado, copiei o primeiro endereço da lista que ela me entregou. A caligrafia era desajeitada, mas legível. Não está tão ruim, admitiu Clarice, examinando meu trabalho. Pode continuar com estes da primeira página, enquanto vou me trocar para o almoço. Durante a hora seguinte, trabalhei com a concentração de um ourive sobre uma joia preciosa. Cada letra era formada com cuidado,
cada endereço verificado 2 vezes. Quando Clarice retornou, havia completado quase 20 envelopes. "Nossa, você é rápida!" exclamou ela, evidentemente aliviada por ver a pilha diminuída. "Continue assim e terminaremos antes do jantar." Sentei-me novamente, agora mais confiante, e comecei a endereçar outro envelope. Foi quando a porta se abriu abruptamente. "Clarice, sua mãe está procurando..." Dona Eugênia parou no meio da frase ao me ver sentada à escrivaninha, caneta na mão. Seu rosto empalideceu, depois enrubesceu de raiva. "O que significa isso?" "Tia Eugênia, ela está me ajudando com os cartões", explicou Clarice, confusa com a reação da tia. "E é bastante eficiente." "Saia", ordenou Dona Eugênia, os olhos fixos em mim como punhais. Agora, levantei-me rapidamente, deixando a caneta cair no processo. Uma mancha de tinta espalhou-se pelo envelope, arruinando-o completamente. "Olha o que fez!" gritou ela, apontando para a mancha como se fosse uma prova irrefutável da minha inadequação. "Desculpe, senhora", murmurei, recuando em direção à porta. "Tia, foi um acidente", intercedeu Clarice. "Ela estava fazendo um bom trabalho até..." "Silêncio!" Dona Eugênia cortou a sobrinha. "Você não entende. Esta menina não tem permissão para ler ou escrever. Ela é uma criada, não uma dama de companhia." "Mas ela sabe escrever", insistiu Clarice, inocentemente, e bastante bem para alguém sem educação formal. O olhar que Dona Eugênia me lançou então continha todo o veneno que palavras não podiam expressar. Naquele instante, soube que havia ultrapassado uma linha invisível. "Espere-me na sala de costura", ordenou em voz baixa e controlada, que era muito mais assustadora que seus gritos. Agora, os minutos que passei esperando na sala de costura foram os mais longos da minha vida. Minhas pernas tremiam tanto que tive que me sentar, embora soubesse que era uma ousadia usar os móveis sem permissão. Em minha mente, via o trabalho de meses desmoronando como um castelo de areia atingido por uma onda. Quando Dona Eugênia finalmente entrou, fechou a porta com uma calma estudada que não combinava com a tempestade em seus olhos. "Quem está te ensinando a ler e escrever?" Mantive silêncio, os olhos fixos no chão. Jamais implicaria Juvenal. Isso seria uma traição imperdoável à única pessoa que havia me tratado com genuína bondade. "Perguntei quem está te ensinando", repetiu ela, aproximando-se até que sua saia roçasse meus joelhos. "Aprendi sozinha, senhora." Menti, a voz quase inaudível. "Observando." A bofetada veio rápida e forte, deixando minha bochecha ardendo e meus olhos marejados. "Não minta para mim. Uma selvagem como você não aprende a escrever observando." Mesmo assim, mantive minha versão, suportando mais 2 tapas sem derramar uma única lágrima. "Escute bem", disse ela finalmente, cansada de meu silêncio obstinado. "Não sei o que está acontecendo nesta casa, mas vou descobrir. E quando descobrir, você vai desejar nunca ter nascido." Naquela noite, encontrei meu quartinho revirado. O dicionário e todos os papéis com minhas práticas de escrita haviam desaparecido. Meu pequeno tesouro de conhecimento, confiscado como contrabando perigoso. Quando contei a Juvenal no dia seguinte, ele empalideceu. "Precisamos ser mais cuidadosos", sussurrou, olhando nervosamente para a porta. "Mamãe não pode saber que sou eu quem está te ensinando. Ela não entenderia." "Talvez devêssemos parar", sugeri, o coração pesado com as palavras. "É muito arriscado." "Não", respondeu ele, com uma determinação que me surpreendeu. "Vamos apenas ser mais espertos. Ninguém pode tirar seu direito de aprender." Concordei, tocada por sua coragem, mas uma voz dentro de mim sussurrava que alguns direitos não eram para pessoas como eu, e que ao tentar alcançá-los, eu poderia perder o pouco que já tinha conquistado. Janeiro trouxe o calor abrasador típico do verão mineiro. O sol castigava os cafezais, e o trabalho na colheita se intensificava. A casa grande, no entanto, estava estranhamente silenciosa. Os parentes haviam retornado às suas casas após as festividades, levando consigo a agitação das festas. Apenas a tensão permanecia, densa e palpável como a umidade antes de uma tempestade. Depois do incidente com os cartões de Natal, minhas aulas com Juvenal tornaram-se clandestinas e esparsas.
Já não ousávamos usar livros ou papéis que pudessem ser descobertos. Em vez disso, ele traçava letras na palma da minha mão ou desenhava palavras no ar que eu tentava decifrar. Quando havia chance, escrevia frases na areia do jardim durante os passeios que fazíamos para fortalecer seus pulmões, frases que logo apagávamos com o pé. É como ensinar em código, brincou ele certa vez, enquanto eu praticava o alfabeto desenhando letras nas costas dele com o dedo. Essas adaptações tornavam o aprendizado ainda mais difícil, mas intensificavam minha determinação. Cada obstáculo parecia alimentar uma fogueira dentro de mim, um fogo que nem toda a oposição de Dona Eugênia conseguiria apagar. Foi nesse mesmo mês que aprendi 2 lições fundamentais, nenhuma delas relacionada ao alfabeto. A primeira veio através de Zefa, a velha cozinheira que sempre mantivera uma distância cautelosa, mas protetora, em relação a mim. Uma tarde, enquanto eu pegava ervas para um chá que Juvenal havia pedido, ela se aproximou sorrateiramente. A patroa chamou o professor da escola rural ontem, sussurrou, fingindo escolher folhas de hortelã. Perguntou se ele estava dando aulas extras para algum dos empregados da casa. Gelei por dentro, mas mantive o rosto impassível. E o que ele disse? Que não, claro. Tadinho do professor Antenor ficou branco que nem papel. Sabe que perderia o emprego se metesse o bedelho onde não é chamado. Assenti lentamente, processando a força de asba na informação. Ela não vai desistir, menina, continuou Zefa, agora selecionando o alecrim com dedos trêmulos pela idade. Ela está convencida que alguém está te ensinando e não vai sossegar até descobrir quem é. Por que ela se importa tanto? Deixei escapar a pergunta que me atormentava há semanas. Zefa olhou para os lados, certificando-se de que estávamos sozinhas, e baixou ainda mais a voz. Porque conhecimento é poder, minha filha. E gente como nós não deve ter poder nenhum. Uma empregada que sabe ler pode ler contratos, pode conhecer seus direitos, pode contar aos outros o que aprendeu. Isso assusta gente como os Mendonça. Suas palavras caíram sobre mim como revelação. Eu havia pensado na leitura como uma habilidade, como aprender a fazer crochê ou assar um bolo. Nunca como uma arma, uma ferramenta de libertação. A ideia era tão nova e perturbadora que fiquei em silêncio, absorvendo seu peso. Tenha cuidado, concluiu Zefa, afastando-se como se nossa conversa nunca tivesse acontecido. Conhecimento é como fogo, ilumina, mas também pode queimar quem não sabe manuseá-lo. A segunda lição veio do próprio Juvenal, embora de uma maneira que ele não planejara. Certa manhã, enquanto arrumava seu quarto, encontrei uma carta aberta sobre a escrivaninha. Não pretendia ler, ainda não conseguia decifrar textos longos com facilidade, mas uma frase captou meu olhar. Retornará à faculdade em fevereiro. Meu coração disparou. Fevereiro estava a apenas algumas semanas de distância. Embora soubesse que Juvenal eventualmente voltaria aos estudos, a confirmação da data tornou tudo dolorosamente real. Naquela tarde, durante nossa lição escondida no pomar, ele notou minha tristeza. O que foi, Teresa? Está tendo dificuldade com os verbos? Balancei a cabeça, incapaz de formular em palavras o vazio que sentia. Como explicar que sua partida significava muito mais que o fim das minhas aulas? Era o fim da única amizade que eu já tivera. O fim dos únicos momentos em que me sentia realmente humana. Vi uma carta hoje, confessei finalmente, sobre sua volta à faculdade. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para os pés de café carregados de frutos. Sim, estou quase completamente recuperado. O médico diz que posso retomar os estudos no próximo semestre. Entendo, respondi, esforçando-me para parecer feliz por ele. Deve estar ansioso para voltar. Na verdade, disse ele hesitante. Estou dividido. Quero continuar minha formação médica, mas... Deixou a frase incompleta. Mas seus olhos, quando encontraram os meus, continham algo que não consegui decifrar completamente. Talvez um lamento pelo que poderia ter sido em um mundo diferente, onde eu não fosse apenas a menina trocada por 2 galinhas e ele não fosse o herdeiro dos Mendonça. Você continuará estudando depois que eu for embora, afirmou ele, mudando de assunto abruptamente. Vou deixar alguns livros escondidos para você. E quem sabe, quando me formar e tiver minha própria clínica, possa... Novamente, não completou o pensamento.
deixando-o suspenso no ar como uma promessa frágil demais para ser pronunciada. Foi então que compreendi a segunda lição crucial. Mesmo a bondade tem limites impostos pela realidade. Juvenal podia me ensinar a ler escondido, podia tratar-me com respeito e até alimentar algum afeto por mim, mas não podia mudar o mundo em que vivíamos, nem as circunstâncias que nos separavam tão definitivamente quanto um abismo. Nos dias que se seguiram, estudei com uma intensidade febril, como se pudesse absorver anos de conhecimento em semanas. Cada minuto com Juvenal tornou-se precioso, cada palavra aprendida um tesouro a ser guardado. À noite, deitada em meu catre, praticava mentalmente o alfabeto, formava palavras, imaginava frases. Liberdade, futuro, esperança. Palavras que antes não faziam parte do meu vocabulário, nem como conceito, nem como possibilidade. Uma ideia começava a se formar em minha mente, ainda nebulosa, ainda assustadora demais para ser completamente abraçada. Mas estava lá, crescendo como semente após a chuva. Quando se tem conhecimento, talvez seja possível escolher um caminho diferente daquele que outros traçaram para você. Eu não sabia ainda como essa ideia se transformaria em realidade ou quais seriam as consequências de persegui-la. Sabia apenas que a menina que chegara àquela fazenda no valor de 2 galinhas não era mais a mesma que agora contemplava as estrelas pela pequena fresta da janela, sonhando com palavras e mundos além dos cafezais. Fevereiro chegou com uma chuva fina e constante, que transformava tudo em tons de verde escuro. Os preparativos para a partida de Juvenal estavam em andamento. Malas eram arrumadas, roupas passadas com esmero, livros separados para retornarem à capital junto com seu dono. Percebi uma mudança no comportamento de Dona Eugênia. Se antes ela me observava com desconfiança explícita, agora exibia uma calma inquietante, quase satisfeita, como o gato que, após longa espera, está prestes a alcançar o pardal. A partir da semana que vem você volta para a cozinha, anunciou ela uma manhã, entrando em meu quartinho sem bater. O doutor concordou que não há mais necessidade de cuidados especiais para Juvenal. Assenti silenciosamente, embora cada palavra fosse um golpe. Voltar à cozinha significava deixar o pequeno mundo que havia construído. Significava distância de Juvenal durante seus últimos dias na fazenda. Significava, acima de tudo, o fim da ilusão de que algo em minha vida havia realmente mudado. Como a senhora preferir, respondi, com a submissão que se esperava de mim. Seu sorriso fino, quase imperceptível, confirmou minhas suspeitas. Havia algo mais por trás daquela decisão. E não se preocupe com suas leituras, acrescentou ela, enfatizando a palavra com evidente desprezo. Não vai precisar disso para lavar panelas. Saiu antes que eu pudesse reagir, deixando claro que sabia mais do que deixava transparecer. O medo enrolou-se em meu estômago como uma cobra venenosa. Naquela tarde, durante o que seria uma de nossas últimas aulas secretas, contei a Juvenal sobre a conversa. Ela sabe, concluí, a voz trêmula. Não sei como, mas ela sabe que continuamos com as lições. Juvenal franziu o senho, sua expressão oscilando entre preocupação e determinação. Isso não importa mais. Em 5 dias estarei em São Paulo. Ela não pode fazer nada para impedir o que já aconteceu. Você aprendeu a ler, e isso ninguém pode tirar de você. Havia algo em seu tom que me inquietou, uma certeza juvenil de que tudo ficaria bem, que o mundo se curvaria à sua vontade pelo simples fato de ser quem era. Uma convicção que só alguém que nunca teve que lutar pela sobrevivência poderia ter. Não é tão simples, argumentei baixando a voz ainda mais. Vou ficar aqui depois que você partir. A vida na fazenda não vai parar só porque você não está mais nela. Ele pegou minhas mãos entre as suas, um gesto que jamais havia feito antes, e olhou-me diretamente nos olhos. Tenho um plano, disse com a intensidade de quem revela um segredo precioso. Vou levar você comigo. As palavras pairaram entre nós como pássaros assustados, buscando onde pousar. O quê? Não para morar comigo, claro. Apressou-se em explicar. Mas conheço uma família em São Paulo, que precisa de uma empregada. Eles são boas pessoas, professores universitários, têm filhos pequenos que precisam de alguém para cuidar deles. Lá você poderia continuar estudando
talvez até frequentar uma escola noturna para adultos. A possibilidade era tão inesperada, tão completamente fora do que eu jamais imaginara para mim, que fiquei sem palavras. Você falou disso com seu pai? Consegui perguntar finalmente. Seu olhar desviou-se por um instante e naquele pequeno gesto vi a resposta. Ainda não, mas vou falar. Ele me deve isso depois do que você fez por mim. Sem você, eu estaria morto. Deveria ter me sentido esperançosa, grata pela chance que ele estava oferecendo. Em vez disso, uma inquietação crescente tomou conta de mim. Algo naquele plano soava como as promessas que Dr. Arlindo fizera à minha tia quando me levou. Bonitas palavras que escondiam verdades mais duras. Juvenal, sua mãe nunca permitiria. Minha mãe não decide tudo, rebateu ele, com uma irritação que raramente demonstrava. Meu pai tem a palavra final nesta casa. Novamente, sua inocência me assustou. Em seus 18 anos privilegiados, ainda não havia aprendido que o poder, dentro de uma família, raramente seguia as linhas oficiais de autoridade. Dr. Arlindo podia ser o dono das terras e o chefe nominal da família, mas Dona Eugênia governava a casa, e todos dentro dela com mão de ferro envolta em luvas de seda. Nos dias seguintes, uma tensão palpável pairou sobre a casa grande. Juvenal passou horas trancado no escritório com seu pai. Discussões cujo teor eu só podia imaginar. Dona Eugênia andava pelos corredores com passos rápidos e irritados. Os empregados trocavam olhares confusos, sentindo a tempestade que se formava, mas incapazes de identificar sua origem. Eu continuava minhas tarefas como se nada estivesse acontecendo, dividida entre o medo e a esperança. A ideia de sair da fazenda, de começar uma nova vida longe dos fantasmas que me perseguiam ali, era tentadora demais para ser ignorada. Mas cada vez que pegava-me sonhando com essa possibilidade, lembrava das palavras de Zefa. Cuidado com sonhos grandes demais para seu tamanho, menina. A queda dói mais quando se sonha alto. 3 dias antes da partida programada de Juvenal, fui chamada ao escritório de Dr. Arlindo, algo que jamais havia acontecido antes. Meu coração batia tão forte enquanto eu caminhava pelo corredor que temi que pudessem ouvi-lo através das paredes. O escritório era um cômodo imponente, com estantes de livros do chão ao teto e uma grande escrivaninha de madeira escura. Dr. Arlindo estava sentado atrás dela, charuto na mão, o rosto impenetrável. Ao seu lado, de pé como sentinela, estava Dona Eugênia, os lábios comprimidos numa linha fina de desaprovação. Feche a porta, ordenou ele assim que entrei. Obedeci, sentindo como se estivesse selando meu próprio destino ao fazê-lo. Meu filho me fez uma proposta interessante, começou ele, soltando uma baforada de fumaça que formou um halo cinzento acima de sua cabeça. Parece que ele acredita que você merece oportunidades. A maneira como pronunciou a última palavra deixou claro que discordava completamente. Juvenal é um rapaz idealista, continuou ele. É próprio da juventude. Acredita que o mundo pode ser moldado por boas intenções. Eventualmente aprenderá que a sociedade tem uma ordem e que essa ordem existe por um motivo. Permanecia em silêncio, os olhos baixos, as mãos cruzadas à frente do corpo como havia aprendido. Minha esposa me informou que você tem aprendido a ler e escrever, disse ele, mudando abruptamente de assunto. É verdade? Hesitei por um momento, então assenti lentamente. Sim, senhor. Um olhar rápido para Dona Eugênia confirmou o que eu já suspeitava. Não havia surpresa em seu rosto, apenas uma satisfação sombria. E quem tem te ensinado? A pergunta que eu mais temia. Aquela para a qual não tinha resposta, que não trouxesse consequências devastadoras. Naquele momento percebi que estava à beira de um precipício. Minha resposta determinaria não apenas meu destino, mas também a natureza da minha alma. Poderia entregar Juvenal e talvez garantir minha permanência na fazenda. Ou poderia protegê-lo e enfrentar o que quer que viesse em seguida. A escolha, percebi com clareza súbita, não era realmente sobre quem havia me ensinado a ler. Era sobre quem eu escolheria ser daquele momento em diante. Aprendi sozinha, senhor. Respondi finalmente, erguendo os olhos para encarar Dr. Arlindo diretamente. Algo que jamais havia feito antes. Observando, ouvindo, praticando quando ninguém estava olhando.
Um silêncio pesado tomou conta do escritório. Podia sentir o olhar penetrante de Dona Eugênia, tentando arrancar uma confissão diferente, com a pura força de sua vontade. Dr. Arlindo deu uma longa tragada em seu charuto, avaliando-me por trás da cortina de fumaça que exalava. Você espera que eu acredite nisso? Perguntou ele finalmente, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Uma menina sem instrução alguma, aprendendo a ler e escrever sozinha como por mágica? Não foi mágica, senhor, insisti, mantendo a calma que não sabia possuir. Foi trabalho duro, todos os dias, todas as noites. Quando se quer muito algo, encontra-se um jeito. Dona Eugênia deu um passo à frente, os olhos faiscando de raiva. Ela está mentindo, Arlindo. É óbvio que Juvenal a ensinou. Tem sido obcecado com essa menina desde que ela salvou a vida dele. Tem alguma prova disso? Perguntei, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma com a ousadia. O tapa veio rápido e forte, deixando minha bochecha ardendo, e o gosto metálico de sangue na boca, onde meu lábio havia se partido contra os dentes. Eugênia! Exclamou o Dr. Arlindo levantando-se. Não por preocupação comigo, percebi, mas pela quebra de decoro que o ato representava. Ela está nos desafiando, não vê? Dona Eugênia tremia de fúria. Esta criatura que compramos por algumas moedas acha que pode nos enganar. A menção ao preço pago por mim, aquelas 2 galinhas que para sempre marcariam meu valor, reacendeu algo dentro de mim. Um fogo que pensei que os anos de submissão haviam extinguido completamente. Sim, senhora, é isso mesmo que sou, disse, passando as costas da mão sobre o lábio sangrando. Uma criatura comprada, uma mercadoria, e como toda propriedade posso ser usada ou descartada ao bel prazer de meus donos. Mas nem os senhores podem controlar o que existe dentro da minha cabeça. Dr. Arlindo voltou a se sentar, um brilho estranho nos olhos, não raiva, mas algo mais complexo, talvez até um relutante respeito. Você sabe o que isso significa, não sabe? Perguntou ele, ignorando a esposa que ainda tremia ao seu lado. Esta atitude, esta rebeldia. Sei, senhor, respondi, com uma dignidade que não sabia possuir. Significa que não posso mais ficar aqui. Ele assentiu lentamente. Exatamente. Os empregados falam de você como a menina que salvou Juvenal. Tratam você com deferência. Isso é perigoso. Cria um precedente indesejável. Mais do que isso, interveio Dona Eugênia, recuperando a compostura. Ela tem ideias acima de sua posição. Quem sabe o que mais tem lido ou pensado? Quem sabe o que tem colocado na cabeça de nosso filho? Não coloquei nada na cabeça de ninguém, senhora, respondi. Só aceitei o que me foi oferecido. Uma chance de aprender. Chega, decidiu o Dr. Arlindo, cortando o que prometia se transformar em outra discussão. Está decidido. Você partirá amanhã cedo. Meu coração acelerou com uma mistura de medo e, surpreendentemente, alívio. Partir. Deixar a fazenda Bom Retiro. Era o que Juvenal havia sugerido, não? Talvez seu plano tivesse funcionado de alguma forma inesperada. Para onde irei, senhor? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Para a fazenda do meu irmão no Triângulo Mineiro, respondeu ele sem emoção. Ele precisa de gente para a colheita de algodão. O trabalho é duro, mas vai mantê-la ocupada o suficiente para esquecer essas ideias de educação. A realidade da situação atingiu-me como um punho no estômago. Não era a liberdade que me esperava, mas outro tipo de prisão. Mais dura, mais distante, sem as pequenas misericórdias que havia encontrado na fazenda Bom Retiro. E Juvenal? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Meu filho parte para São Paulo como planejado, respondeu o Dr. Arlindo, o tom agora gelado. E seria melhor para todos se ele não soubesse do seu reassentamento. Vai dizer a ele que fugi, concluí percebendo o plano. Que fui ingrata e fugi durante a noite. Precisamente, Dona Eugênia sorriu. Um gesto que não alcançava seus olhos. Uma história tão comum, não é? A empregada que rouba e foge. Juvenal ficará desapontado inicialmente, mas logo esquecerá. Jovens sempre esquecem. Naquele momento compreendi que acabara de perder muito mais do que um lugar para ficar. Perderia também minha história. Não apenas o que havia sido, mas o que poderia ter sido. Juvenal acreditaria que eu havia traído sua confiança, que todo o nosso tempo juntos fora uma mentira. A ideia era quase insuportável.
Posso ao menos me despedir? Perguntei, sabendo já a resposta. Claro que não, respondeu Dona Eugênia, quase rindo da audácia do pedido. Você ficará no quarto dos fundos até amanhã, sob vigilância. Zeca, o capataz, a levará antes do amanhecer. Seus pertences serão revistados, acrescentou o Dr. Arlindo, como se discutisse algo trivial, como o cardápio do jantar. Qualquer material escrito será confiscado. Na fazenda do meu irmão, ninguém sabe que você tem essas habilidades. E seria melhor que continuasse assim. Entendi então toda a extensão do plano. Não bastava me afastar fisicamente de Juvenal e da possibilidade de uma vida melhor. Era preciso garantir que eu voltasse à ignorância, que o conhecimento adquirido se tornasse inútil por falta de prática e oportunidade. Posso me retirar, senhor? Perguntei, o rosto ainda ardendo do tapa, mas a voz firme. Ele fez um gesto de dispensa com a mão, já desinteressado, como se o assunto estivesse encerrado, e sua mente já tivesse passado para a próxima questão importante. Ao sair do escritório, encontrei Carmela esperando no corredor. Seus olhos não mostravam surpresa. Obviamente, ela também fazia parte do plano. Venha comigo, ordenou, segurando meu braço com força desnecessária. E nem pense em tentar alguma gracinha. Enquanto me conduzia pelos corredores da casa grande em direção ao quarto dos fundos onde ficaria confinada, uma única certeza crescia dentro de mim. Não importava para onde me mandassem. Não importava quão duro fosse o trabalho ou quão vigilantes fossem meus novos captores. Eles podiam controlar meu corpo, mas não mais minha mente. A menina que valia 2 galinhas estava prestes a descobrir que a verdadeira prisão não é feita de paredes, mas de ignorância. E dessa prisão, graças a Juvenal, eu já havia escapado. O quarto dos fundos era pouco mais que um depósito. Sem janelas, apenas uma pequena fresta sob a porta permitia a entrada de uma faixa estreita de luz. O ar era pesado, cheirando a mofo e produtos de limpeza. Um catre velho foi trazido para que eu pudesse descansar durante a noite, mas o sono estava longe de meus pensamentos. Sentei-me no canto mais distante da porta, abraçando os joelhos contra o peito, tentando organizar a tempestade de emoções que me consumia. Raiva, medo, desespero e, surpreendentemente, uma centelha de determinação que se recusava a se apagar. Horas se passaram. Ouvi os sons da casa se acalmando gradualmente, portas se fechando, vozes diminuindo, passos se afastando. A noite caiu completamente e com ela veio o silêncio opressivo da escuridão. De tanto em tanto, escutava os passos de alguém do lado de fora, provavelmente Zeca ou algum outro empregado designado para garantir que eu não escapasse. De repente, um ruído diferente, leve, quase imperceptível como o arranhar de um rato. Então, um sussurro urgente através da fresta sob a porta. Teresa, você está aí? Reconheci imediatamente a voz de Juvenal. Meu coração disparou enquanto me arrastava rapidamente até a porta, deitando-me no chão para aproximar minha boca da fresta. Juvenal, como... Ouvi os empregados cochichando. Disseram que você vai ser mandado embora amanhã. A urgência em sua voz era palpável, misturada com uma raiva contida que nunca havia notado antes. É verdade, confirmei, mantendo a voz o mais baixa possível. Seu pai me manda para a fazenda do seu tio no Triângulo. Por quê? O que aconteceu? Sua mãe descobriu sobre as aulas. Eles queriam saber quem estava me ensinando. Um breve silêncio. Você contou? Perguntou ele. Atenção evidente mesmo através daquele fino espaço entre a porta e o chão. Claro que não. Respondi quase ofendida com a pergunta. Disse que aprendi sozinha. Ouvi seu suspiro de alívio, seguido por uma exclamação abafada de frustração. Isso é absurdo, vou falar com meu pai agora mesmo. Não, supliquei. Só vai piorar as coisas. Eles estão determinados a me mandar embora. E se você se envolver, vão saber que menti para protegê-lo. Mas não podemos deixar isso acontecer, insistiu ele. Tenho um plano. Vou tirá-la daqui esta noite. A proposta era tão inesperada que por um momento fiquei sem palavras. Como? Perguntei finalmente. Tenho as chaves da despensa. A porta dos fundos dá para o pomar. Posso distrair o vigia enquanto você escapa. Um amigo meu da faculdade tem uma chácara perto de Campinas. Podemos ir para lá e depois... Juvenal, interrompi,
percebendo a loucura daquele plano nascido do idealismo juvenil. Pense bem, seu pai é um homem poderoso. Eles nos encontrariam em questão de dias. E então o quê? Você seria forçado a voltar. E eu nem ousei completar a frase. Não pode ser pior do que o que já planejam para você, argumentou ele, a voz tremendo de emoção. Na fazenda do meu tio, você vai trabalhar até a exaustão, sem chance de usar o que aprendeu, sem futuro. Suas palavras perfuraram meu coração porque continham a verdade que eu já conhecia. Mas havia algo mais, algo que ele, em sua juventude privilegiada, ainda não compreendia. Juvenal, pense em quem somos, disse, lutando contra as lágrimas que ameaçavam me sufocar. Você é o filho do Dr. Arlindo Mendonça. Eu sou a menina que foi trocada por 2 galinhas. Nossos mundos nunca foram feitos para se encontrar, exceto como patrão e empregada. Isso não importa para mim, insistiu ele, com a convicção apaixonada da juventude. Mas importa para o mundo, respondi, com a sabedoria amarga que a vida me ensinara cedo demais. E o mundo é mais forte que nós dois. Ouvi um som abafado, como se ele tivesse encostado a testa contra a porta em frustração. Então é isso? Você simplesmente aceita? Depois de tudo que aprendeu, de tudo que conquistou? A pergunta me atingiu como um desafio. Era verdade. Por que estava me conformando tão facilmente? Não havia lutado tanto para aprender, para crescer, para me tornar mais do que as circunstâncias de meu nascimento determinaram? Não, respondi, uma nova resolução firmando-se em minha voz. Não aceito. Mas também não vou arrastar você para uma fuga que só traria desgraça para nós dois. O que vai fazer então? Respirei fundo, organizando pensamentos que até aquele momento eram apenas sentimentos confusos. Vou embora amanhã, como eles planejam. Vou para a fazenda do seu tio, mas não ficarei lá para sempre. Vou continuar aprendendo, mesmo que tenha que fazer isso escondida. Vou economizar cada centavo que puder. E um dia, vou sair daqui por meus próprios meios, com minhas próprias forças. O silêncio que se seguiu tinha um peso diferente. Não era mais desespero, mas algo próximo do respeito. Quero ajudar, disse ele finalmente. Já ajudou, respondi com sinceridade. Me ensinou a ler. Me mostrou que existe um mundo além destas paredes. Me deu uma ferramenta que ninguém pode tirar de mim, não importa onde me mandem. Não é o suficiente. É mais do que qualquer outra pessoa já fez por mim, assegurei. Ouvi passos se aproximando no corredor e congelei. Alguém está vindo? Sussurrei urgentemente. Vá, Teresa, Vá, insisti. E prometa que não fará nada impulsivo. Continue seus estudos, torne-se médico. É o que você nasceu para ser. Os passos estavam cada vez mais próximos. Prometo que vou te encontrar um dia, declarou ele em um tom que não admitia dúvidas. Não importa quanto tempo leve. Antes que eu pudesse responder, percebi que ele havia se afastado. Segundos depois, a porta do depósito se abriu abruptamente, revelando o rosto severo de Zeca, o capataz. Quem estava aqui? Exigiu saber, segurando um lampião que lançava sombras fantasmagóricas pelas paredes descascadas. Ninguém, respondi, sentada exatamente onde estivera quando ele saíra para sua ronda. Estava rezando, pedindo força para amanhã. Ele me examinou com desconfiança, mas não encontrando nada fora do lugar, recuou. Descanse enquanto pode, advertiu, sua voz áspera como lixa. Partimos antes do nascer do sol, e o caminho é longo. Quando a porta se fechou novamente, levando consigo a frágil luz do lampião, não senti o desespero retornar. Em vez disso, uma estranha calma tomou conta de mim. Aquela conversa com Juvenal havia transformado algo dentro de mim. Não era mais apenas uma vítima das circunstâncias, mas alguém com um plano, um propósito, uma promessa a si mesma. Naquela noite, uma verdade cristalizou-se em meu coração. O valor de uma pessoa não é determinado pelo preço que outros pagam por ela, mas pelo que ela decide valer para si mesma. A viagem para a Fazenda Santa Clara, propriedade do irmão de Dr. Arlindo, foi longa e penosa. Saímos antes mesmo dos primeiros raios de sol tocarem as montanhas de Minas, quando o mundo ainda estava envolto em sombras e as estrelas resistiam em desaparecer do céu.
Zeca conduzia a carroça em silêncio, fumando um cigarro de palha que iluminava seu rosto severo a cada tragada. Levei apenas uma trouxa pequena, não muito maior que aquela com que havia chegado à fazenda Bom Retiro anos antes. Meus pertences haviam sido minuciosamente revistados. Qualquer coisa que remetesse a letras ou números havia sido confiscada. De tudo que aprendi, restava apenas o que eu guardava na memória. Cruzamos estradas de terra batida, rios caudalosos, vilas pequenas onde as pessoas nos observavam com curiosidade distante. Em cada parada para descansar os cavalos, Zeca me vigiava como se eu fosse uma criminosa perigosa, sempre pronta para fugir. Nem pense nisso, advertiu ele quando percebeu meu olhar, avaliando a distância até a próxima curva do caminho. Essas matas escondem onças e cobras, e se elas não te pegarem, os homens do patrão pegarão. Não seria a primeira vez. Havia uma ameaça implícita em suas palavras que me fez recuar, não por medo das feras selvagens ou dos capangas, mas pela compreensão súbita de que fugir sem um plano seria apenas trocar uma prisão por outra, talvez ainda mais perigosa. No segundo dia de viagem, quando o sol já se punha no horizonte tingindo o céu de vermelho sangue, avistamos os primeiros campos de algodão da fazenda Santa Clara, fileiras intermináveis de plantas de um verde profundo, pontilhadas de branco como se a neve tivesse caído seletivamente sobre elas. Homens, mulheres e até crianças se curvavam entre as fileiras, colhendo os capulhos brancos que transbordavam dos cestos amarrados à cintura. Seu novo lar, anunciou Zeca com uma satisfação cruel, observando minha reação ao panorama de trabalho árduo que se estendia à nossa frente. A casa-sede da fazenda era menor que a Bom Retiro, mas ainda imponente em comparação às habitações miseráveis dos trabalhadores que se aglomeravam a alguns quilômetros de distância. Fomos recebidos por Dr. Augusto, irmão mais velho de Arlindo, um homem corpulento de bigode grisalho e olhos frios como pedras de rio. Então essa é a moça problemática, comentou ele, examinando-me como se avaliasse uma peça de gado. Arlindo me escreveu sobre você. Diz que tem ideias acima do seu lugar. Mantive os olhos baixos, como havia aprendido a fazer, embora por dentro algo se rebelasse contra essa submissão forçada. O senhor não terá problemas comigo, respondi, medindo cada palavra. Certamente não terei, concordou ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Aqui não há lugar para devaneios. O trabalho começa antes do sol nascer e termina quando não se enxerga mais os capulhos. As mãos cortadas pelas folhas ásperas do algodão são o único livro que meus trabalhadores conhecem. Naquela mesma noite, após uma refeição simples de angu e couve servida na cozinha dos empregados, fui conduzida ao alojamento das mulheres solteiras, um galpão comprido com dezenas de esteiras espalhadas pelo chão de terra batida. O ar era pesado, misturando o cheiro de suor, feijão cozido e o odor acre do algodão recém-colhido. As mulheres me observavam com desconfiança, avaliando a novata que chegava de outra fazenda. Algumas tinham olhares opacos pela exaustão. Outras exibiam uma curiosidade hostil. Essa aí tem mão de quem nunca pegou na enxada, comentou uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e rosto marcado por cicatrizes antigas. De onde você vem, menina? Da fazenda Bom Retiro, respondi, procurando um espaço vazio para colocar minha trouxa. Trabalhava na casa grande. Um murmúrio percorreu o galpão. A fazenda Bom Retiro era conhecida na região por sua riqueza e pela mão dura com que o Dr. Arlindo administrava suas propriedades. E o que fez para ser mandado embora? Perguntou outra mulher, mais jovem, com um bebê adormecido nos braços. Roubou? Quebrou algo valioso? Hesitei, medindo minha resposta. O que poderia dizer? Que fui punida por aprender a ler? Que meu crime foi aspirar a algo mais que a servidão perpétua? Não servi mais aos propósitos deles. Respondi finalmente. A mulher mais velha riu, um som áspero como folhas secas. Aqui todo mundo serve a um propósito, menina, até quebrar. Depois, são descartados como ferramentas velhas. Naquela primeira noite, deitada numa esteira estreita, ouvindo a respiração pesada de dezenas de mulheres exaustas pelo trabalho, permiti-me chorar silenciosamente. Não por autocomiseração,
mas pela magnitude do desafio que havia assumido. Como poderia manter minha promessa de escapar daquela vida, quando tudo ao meu redor era projetado para exaurir não apenas o corpo, mas também o espírito? O amanhecer chegou rápido demais, anunciado pela sineta estridente que convocava todos para mais um dia de labuta. Levantei-me junto com as outras mulheres, lavei o rosto na água fria da bacia comunitária e recebi meu cesto para a colheita. Os campos de algodão se estendiam até o horizonte como um mar branco esverdeado. Ao meu lado, uma menina de não mais que 8 anos ajustava seu próprio cesto à cintura com a destreza de quem já conhecia bem aquele movimento. "Primeira vez?" perguntou ela, notando minha hesitação. Assenti, tentando imitar a maneira como ela amarrava o cesto. "As pontas das folhas cortam como navalha", advertiu ela, mostrando-me as próprias mãos calejadas e marcadas por cicatrizes finas. "Depois do 3º dia não dói tanto. A pele endurece." Segui sua orientação sobre como colher os capulhos sem ferir demais os dedos, agradecida pela pequena bondade em meio à hostilidade generalizada. No final daquele primeiro dia, minhas mãos estavam em carne viva, sangrando em diversos pontos onde as folhas afiadas haviam rasgado a pele. Meu cesto, menos cheio que os das outras colhedoras, rendeu-me olhares de desaprovação do capataz e a ameaça de redução na já minguada ração diária. À noite, enquanto uma das mulheres mais velhas aplicava uma pasta de ervas em minhas mãos feridas, permiti-me lembrar da conversa com Juvenal através da porta do depósito. Suas palavras sobre me encontrar um dia pareciam agora como um sonho distante, quase infantil em sua impossibilidade. "No que está pensando, menina da casa grande?" perguntou a mulher, notando meu olhar perdido. "Em promessas?" respondi vagamente. Ela sorriu, revelando uma fileira irregular de dentes amarelados. "Aprenda rápido, aqui não há lugar para promessas, apenas para sobrevivência." Deitei-me naquela noite com uma dor que ia além das feridas físicas. Era o peso esmagador da realidade contra a frágil esperança que havia nutrido. Como poderia continuar aprendendo, crescendo, quando cada fibra do meu ser seria consumida apenas para sobreviver até o próximo dia? Então, enquanto o silêncio da noite era quebrado apenas pelos suspiros exaustos e choro ocasional de crianças, fiz algo que não havia feito desde que perdera minha família. Rezei, não com as palavras decoradas do catecismo, mas com as minhas próprias, formadas lentamente em minha mente, letra por letra, como Juvenal me ensinara. "Não vou esquecer", prometi a mim mesma, traçando invisíveis letras no ar acima do meu peito. "Não vou desistir." E assim, no lugar mais improvável, entre pessoas quebradas por um sistema cruel, a menina que valia 2 galinhas começou a traçar seu caminho para a liberdade. Não com passos físicos, mas com a determinação silenciosa de quem descobriu que o verdadeiro valor está na capacidade de sonhar além das circunstâncias. Os anos nos campos de algodão da fazenda Santa Clara passaram como páginas de um livro difícil, lentamente, dolorosamente, mas inevitavelmente virando. Primeiro 1 ano, depois 2, e assim foram se acumulando. Mãos que antes sangravam diariamente desenvolveram calos grossos. A pele, antes clara por trabalhar dentro da casa grande, escureceu sob o sol inclemente. O corpo frágil ganhou músculos que desconhecia possuir. Adaptei-me porque não tinha escolha. Como a água que encontra caminhos entre as pedras, aprendi a fluir nas fendas do sistema que tentava me aprisionar. Durante o dia, era apenas mais um corpo curvado entre as fileiras intermináveis de algodão. À noite, quando todos dormiam exaustos, era a guardiã obstinada do conhecimento que ninguém poderia me tirar. Sem papel, sem lápis, sem livros, tive que desenvolver estratégias para não esquecer o que havia aprendido com Juvenal. Na terra úmida, perto do riacho onde lavávamos roupas aos domingos, traçava letras e palavras com um graveto, apagando-as rapidamente após memorizar seu formato. Nas noites sem lua, desenhava o alfabeto nas costas de outras mulheres que, como eu, ansiavam por algo além da existência embrutecedora que levávamos. Para que serve isso?
Perguntou-me certa vez Conceição, uma moça mais jovem que eu, enquanto eu traçava palavras em suas costas suadas após um dia nos campos. Ler não enche barriga nem alivia dor. Serve para lembrar que somos gente, respondi simplesmente. Gente com pensamentos que vão além destes campos. Com o tempo, formou-se um pequeno grupo de mulheres que se reuniam em segredo, não para conspirar contra os patrões. Isso seria suicídio, mas para aprender. Alfabetizei 6 mulheres e 3 crianças durante aqueles anos. Nossos livros eram as histórias que contávamos umas às outras, nossas canetas eram os dedos calejados, nosso papel era a memória coletiva que cultivávamos como tesouro precioso. Dr. Augusto nunca soube dessas aulas clandestinas. Para ele, eu era apenas uma trabalhadora silenciosa que cumpria sua cota diária sem causar problemas. Aos olhos do poder, me tornei invisível e nessa invisibilidade encontrei espaço para crescer. No 4º ano na Fazenda Santa Clara, veio a oportunidade que eu tanto esperava. A esposa do Dr. Augusto, Dona Hermínia, procurava uma empregada para trabalhar na casa-sede. A anterior havia partido para se casar com um comerciante de uma vila próxima. Entre as mulheres dos campos, poucas tinham experiência com o serviço doméstico. Trabalhei na casa grande da Fazenda Bom Retiro por anos. Mencionei casualmente para a supervisora quando soube da vaga. Sei cozinhar, limpar, passar, cuidar de crianças. Não mencionei que também sabia ler e escrever. Algumas habilidades são mais valiosas quando mantidas em segredo. Assim, aos 22 anos, deixei os campos de algodão para retornar ao ambiente doméstico. Minhas mãos, mesmo após semanas de ungüentos e cuidados, nunca voltaram a ser macias. A pele permaneceu grossa, marcada por cicatrizes finas como linhas de um mapa, o mapa da minha própria história. A vida na casa-sede era incomparavelmente mais fácil que nos campos, mas também mais vigiada. Dona Hermínia era uma mulher detalhista e exigente. Tinha olhos de lince para a menor imperfeição. Uma mancha na toalha de mesa, um grão de poeira no aparador, uma flor fora de lugar no arranjo do centro da sala. Mas, diferentemente de Dona Eugênia, não era cruel. Era apenas uma mulher que compensava sua própria insignificância no casamento, controlando obsessivamente seu pequeno reino doméstico. Foi nas estantes da biblioteca raramente usada que encontrei meu verdadeiro tesouro. Enquanto espanava os volumes empoeirados que o Dr. Augusto mantinha mais por ostentação que por interesse, descobri que podia ler alguns títulos quando estava sozinha. Primeiro, apenas algumas páginas roubadas durante a limpeza, depois capítulos inteiros nas noites em que os patrões saíam para jantares ou festas. Lia tudo: romances, história, geografia, até mesmo os livros de contabilidade da fazenda que encontrei no escritório. Foi nos números das colheitas, nas anotações sobre vendas e compras, que comecei a entender verdadeiramente o sistema que sustentava aquelas fazendas. Vi como nosso trabalho gerava riqueza que nunca chegava às nossas mãos, como éramos mantidos exatamente no limiar entre a sobrevivência e a fome, garantindo nossa dependência perpétua. Compreendi também algo que mudaria minha vida. O mundo estava mudando. Nos jornais que o Dr. Augusto recebia da capital, li sobre novas leis trabalhistas, sobre sindicatos, sobre direitos que nunca soubemos que poderíamos ter. O Brasil da década de 1960 não era mais o mesmo país em que eu havia crescido. No 6º ano de minha estadia na Fazenda Santa Clara, tomei a decisão que havia adiado por tanto tempo. Usando os conhecimentos adquiridos e algumas economias guardadas, moedas insignificantes escondidas durante anos em uma lata enterrada sob a mangueira, planejei minha partida. Não foi uma fuga dramática no meio da noite. Foi uma saída calculada, pensada, preparada durante meses. Primeiro, estabeleci contato com uma prima distante de uma das cozinheiras, que trabalhava como doméstica em Ribeirão Preto. Através dela, consegui a promessa de um lugar para ficar e possivelmente um trabalho. Então, num domingo após a missa, que os patrões faziam questão que frequentássemos para salvar nossas almas, apresentei meu pedido formal de dispensa a Dr. Augusto. "Quero ir embora, senhor", disse simplesmente enquanto ele fumava seu charuto na varanda. "Tenho parentes em Ribeirão que precisam de mim.
Ele me olhou como se eu tivesse anunciado que pretendia voar até a lua. Você não é livre para ir e vir como bem entender, menina? Respondeu, soltando uma baforada de fumaça. Meu irmão a colocou sob minha responsabilidade. Com todo respeito, senhor, insisti, mantendo a voz calma apesar do coração acelerado. Não sou propriedade do seu irmão nem sua. A escravidão acabou há quase um século. O charuto quase caiu de sua boca. Nunca, em 6 anos, eu havia falado daquela maneira. Aos seus olhos, eu era apenas a empregada silenciosa e eficiente, sem opiniões ou desejos próprios. Quem colocou essas ideias na sua cabeça? Perguntou, a voz baixa e perigosa. Ninguém, senhor. Aprendi sozinha, como aprendi a ler e escrever, mesmo quando tentaram me impedir. O silêncio que se seguiu foi como o momento antes de uma grande tempestade, carregado de eletricidade e promessa de destruição. Mas eu estava preparada. Na pior das hipóteses, fugiria naquela mesma noite. Na melhor, sairia com a dignidade de quem conhecia seus direitos. Para minha surpresa, ele começou a rir. Não uma risada cruel, mas genuinamente divertida. Você é igual à sua mãe, disse ele, deixando-me completamente atônita. A mesma teimosia, o mesmo olhar desafiador. O senhor conheceu minha mãe? Conheci Sebastiana quando éramos jovens, revelou o doutor Augusto, seu olhar se perdendo nas lembranças. Antes dela se casar com seu pai, antes de eu me tornar isto, gesticulou vagamente ao redor, indicando a fazenda, sua posição, tudo o que representava. Ela trabalhava na casa dos meus pais. Tinha o mesmo fogo nos olhos que vejo nos seus agora. Permaneci em silêncio, tentando processar aquela revelação inesperada. Era como se o mundo que eu conhecia estivesse de repente girando em outra direção. Por isso concordei em recebê-la quando Arlindo pediu. Queria ver o que havia restado de Sebastiana na filha dela. Aquelas palavras despertaram uma onda de emoções que pensei ter enterrado profundamente. Lembranças de minha mãe, seu sorriso cansado, suas mãos gentis, o modo como cantava enquanto trabalhava. O senhor sabia quem eu era desde o começo? Ele assentiu lentamente, apagando o charuto num cinzeiro de prata. Sabia? Assim como sei que você não é propriedade de ninguém. Nunca foi. No dia seguinte, parti da fazenda Santa Clara, com uma pequena trouxa de roupas, minhas economias escondidas em um lenço amarrado à cintura e uma carta, escrita pelo próprio Dr. Augusto, atestando meu bom caráter e habilidades como empregada doméstica. Um documento que abriria portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas para uma mulher sem sobrenome ou conexões. Ribeirão Preto foi apenas o começo. De lá, fui para São Paulo, onde a cidade grande engolia pessoas como eu aos milhares, mas também oferecia oportunidades impensáveis nas fazendas do interior. Trabalhei em casas de família, depois em uma padaria. E finalmente consegui um emprego como auxiliar em uma pequena escola primária, onde minha alfabetização, antes motivo de punição, tornou-se meu maior trunfo. À noite, frequentava o supletivo. Aos finais de semana, devorava livros emprestados da pequena biblioteca do bairro. Com 30 anos, algo que parecia impossível aconteceu. Obtive meu diploma de normalista. Eu, Teresa Maria de Jesus, a menina trocada por 2 galinhas, tornei-me professora. Minha primeira classe foi em uma escola da periferia, onde muitas crianças vinham de famílias como a minha, deslocadas, fragmentadas, lutando para sobreviver nas margens da sociedade. Ali encontrei meu verdadeiro propósito. Cada letra ensinada, cada palavra formada por aquelas crianças era uma pequena vitória contra o sistema, que tentara me manter na ignorância. Os anos passaram. O Brasil mudou, eu mudei, o mundo mudou. Ditadura, redemocratização, novas constituições, novos direitos. Envelheci ensinando sempre com a mesma paixão do primeiro dia. Nunca me casei, nunca tive filhos biológicos, mas centenas de crianças passaram por minhas mãos, carregando um pedaço do conhecimento que eu lutara tanto para conquistar. Em 1997, já com os cabelos grisalhos e as mãos marcadas tanto pelo trabalho nos campos, quanto pelo giz das salas de aula, recebi uma correspondência inesperada. O envelope tinha o timbre de um hospital renomado da capital, e dentro dele,
uma carta manuscrita. Prezada senhorita Teresa Maria de Jesus, talvez não se lembre de mim. Meu nome é Juvenal Mendonça, filho de Arlindo e Eugênia Mendonça, da fazenda Bom Retiro. Por décadas tenho procurado notícias suas, sem sucesso. Somente agora, através de uma incrível coincidência, uma paciente minha que foi sua aluna há anos, consegui seu endereço. Gostaria imensamente de reencontrá-la, se assim permitir. Tenho muito a lhe dizer e mais ainda a lhe agradecer. Aguardo sua resposta, Dr. Juvenal Mendonça. O encontro aconteceu num café no centro de São Paulo. Ele, um senhor respeitável de meia idade, diretor de um hospital beneficente. Eu, uma professora aposentada que dedicara a vida a ensinar aqueles que, como eu, um dia, não tinham acesso ao conhecimento. Nunca acreditei que havia fugido. Foram suas primeiras palavras, depois dos cumprimentos formais. Conhecia você bem demais para acreditar naquela história. Sua mãe era muito convincente, respondi, observando as marcas que o tempo deixara em seu rosto. Antes tão jovem em minhas lembranças. Ela confessou tudo, anos depois, no leito de morte. Pediu perdão pelo que fizera com você. E você perdoou? Ele hesitou, como se nunca tivesse considerado realmente aquela questão. Não era meu perdão para dar, respondeu finalmente. Era o seu. Ficamos em silêncio por um momento, as décadas que nos separavam pesando entre nós como um rio largo demais para atravessar. Você cumpriu sua promessa, comentei finalmente. Tornou-se médico, e você a sua, replicou ele com um sorriso suave. Nunca desistiu. Conversamos por horas naquela tarde, sobre os caminhos que nossas vidas haviam tomado, sobre o que aprendemos, sobre como o mundo havia mudado e o quanto ainda precisava mudar. Não havia ressentimentos. O tempo é um grande mestre, e eu havia aprendido que carregar mágoas é como beber veneno e esperar que o outro morra. Antes de nos despedirmos, ele me entregou um pacote embrulhado em papel pardo. — O que é isso? — perguntei surpresa. — Algo que pertence a você há muito tempo. Quando abri, encontrei o velho dicionário que usávamos em nossas aulas secretas. Aquele que Dona Eugênia havia confiscado tantos anos antes. Como? Estava entre as coisas da minha mãe quando ela faleceu, explicou ele. Acho que nunca teve coragem de destruí-lo, apesar de tudo. Hoje, sentada na varanda da pequena casa que consegui comprar com minha aposentadoria, folheio aquele mesmo dicionário. As páginas amareladas guardam não apenas definições de palavras, mas também a definição da minha vida. Uma jornada de uma menina que o mundo avaliou no preço de 2 galinhas até a mulher que descobriu que o verdadeiro valor está no que escolhemos ser, não no que os outros decidem que somos. Juvenal visita-me algumas vezes por ano. Trazemos à tona lembranças, compartilhamos histórias, celebramos as pequenas vitórias que a vida nos concedeu. Não é romance, nunca foi, nunca seria. É algo mais profundo, o reconhecimento de 2 almas que, por um breve momento na juventude, enxergaram além das barreiras que a sociedade havia erguido entre elas. Quando as crianças do bairro vêm me visitar, filhos e netos de ex-alunos que ainda me chamam carinhosamente de Professora Teresa, conto-lhes histórias. Não a história da menina trocada por galinhas. Essa guardo para mim. Conto sobre o poder transformador das palavras, sobre como aprender a ler pode abrir portas que parecem trancadas para sempre. A vida nem sempre é justa, digo a eles, enquanto distribuiu balas de hortelã que sempre guardo em um pote colorido na estante. Mas o conhecimento nos dá ferramentas para lutar por justiça. E quando perguntam se sou feliz, sorrio e respondo com sinceridade. Sou livre. E descobri que, no fim das contas, é isso que importa. Porque a menina que valia 2 galinhas descobriu, ao longo de décadas de luta e aprendizado, que seu valor real nunca poderia ser medido por outros, apenas por ela mesma. E esse, talvez, tenha sido o aprendizado mais valioso de todos. Quando as cigarras cantam forte no calor da tarde, como cantavam naquele dia distante em que deixei o sítio da minha tia, ainda sinto um aperto no peito. Não de dor ou nostalgia, mas de gratidão. Gratidão pela jornada, por cada obstáculo que me tornou mais forte, por cada pessoa que cruzou meu caminho, mesmo aqueles que pretendiam me diminuir, porque no final não somos definidos pelo que nos acontece, mas pelo que escolhemos fazer com isso. E eu escolhi
transformar aquelas 2 galinhas no preço inicial de uma liberdade que ninguém jamais poderia comprar ou vender.